Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, aos mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. E hoje uma temporada especial da Natação Criativa. Começamos com o Matheus Marim, o nosso primeiro episódio, e agora a gente vai falar sobre treinamento a longo prazo, o que um dos maiores clubes do Brasil está fazendo para transformar o futuro do esporte. A gente tem um senso comum que acredita que cada vez especializar mais cedo vai dar resultado, mas isso é verdade, dá resultado, mas a curto prazo. Os estudos mostram completamente ao contrário. Quase 90% dos atletas internacionais sub-18 não chegaram à elite adulta. Durante décadas, o esporte brasileiro foi construído sobre uma lógica relativamente simples: descobrir talentos, treinar muito, competir cedo e buscar resultados rápidos. Ainda mais nesse mundo de tecnologia que a gente vive hoje. Cada vez a gente quer resultados mais rápidos. Mas será que esse modelo ainda faz sentido nos dias atuais, com a ciência mostrando o contrário? Será que estamos formando atletas capazes de permanecer ativos por toda a vida? Ou estamos criando gerações que abandonam o esporte ainda na adolescência? Nessa temporada especial do podcast da Natação Criativas, vamos mergulhar em uma das transformações mais importantes que estão acontecendo dentro do esporte nacional. O Esporte Clube Pinheiros, uma das maiores instituições mais tradicionais, vencedoras e influentes do Brasil, decidiu repensar sua forma de desenvolver pessoas através do movimento. Nasce então uma nova filosofia integrada baseada em ciência, desenvolvimento humano, alfabetização física, esporte para toda a vida. Pega essa frase, esporte para toda a vida, e construção de ambientes esportivos capazes de formar não apenas campeões, mas cidadãos fisicamente ativos aos 20, 40, 60 e até 80 anos. E para abrir essa temporada, receberemos Rafael von Heiding, um dos profissionais envolvidos diretamente nessa construção desde o início. Hoje vamos entender por que talvez o maior legado do esporte não seja uma medalha olímpica, mas fazer com que alguém nunca abandone o prazer de se movimentar. Muito obrigado pela presença, Rafael. Falei seu sobrenome certo? Sim, Renato. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês nesse canal tão bem conceituado em nosso país. É uma honra estar aqui e poder falar um pouquinho de esporte junto com vocês. Rafa fala de bem conceituado. Fomos eleitos o melhor podcast 2025 na seção de esportes, graças a vocês que votaram na gente. E esse ano a gente vai concorrer de novo. Aguardem seus dedos para mais uma votação, para a gente mostrar a força da natação. E hoje vamos falar sobre uma nova filosofia para o esporte brasileiro. Mas antes de entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros, a Flote, materiais de natação. O que você faz com os materiais de natação quando eles são descartados? Você já imaginou? O que acontece com esses materiais? Uma prancha ou até mesmo as raias de 25 metros? A Flote pensou por você. Entrou na USP e fez um estudo durante 2 anos para criar a raia Paris Bio, totalmente biodegradável, pensando no meio ambiente e, claro, na água, que a gente ama tanto. A Flote fez a sua parte, agora chegou a sua vez de fazer sua parte. Está na hora de você trocar as suas raias pela Paris Bio e também pensar no meio ambiente. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser, quantas vezes quiser, tudo com certificado. Hoje nesse podcast a gente vai falar a importância de estudar, a importância de você ir atrás de estudos, conhecimento, e dentro da plataforma a gente tem mais de 100 profissionais envolvidos, mais de 200 cursos, não tem desculpa, você consegue estudar aí no conforto da sua casa. A gente fez uma live falando sobre esse tema e está lá na nossa plataforma. Acessa lá, confere que está imperdível. O aplicativo da SwimTrack, você quer trazer tecnologia para dentro da piscina? Todos os dados na palma da sua mão, faça avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica, envie vídeo, faça chamada, tudo que você precisa na palma da sua mão. Praticamente o preço de 1 ou 2 clientes seu, agregando mais valor para o seu trabalho. A Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Seja voluntário Sobrasa, assim como eu sou. São mais de 8 mil voluntários, mais 17 ações diárias. Faça a sua parte, seja voluntário e leve ações para a gente diminuir o caso de afogamentos pelo Brasil. E a Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação dentro da piscina. E o The Office Studio, onde a gente está presente hoje, realizando essa gravação no coração de Pinheiros, próximo do metrô, próximo do trem, próximo da Faria Lima, Marginal Pinheiros. Ótimo acesso para você gravar os seus podcasts. Mas vamos para o nosso assunto, para o que a gente veio hoje. Rafael, acredito que muita gente conhece o Pinheiros pelos títulos, pelos atletas olímpicos, pelas medalhas internacionais
mas talvez poucas pessoas saibam que existe hoje uma mudança estrutural acontecendo dentro do clube. Eu acho que faz sentido a gente começar exatamente desde lá do começo, pela essa visão macro, para começarmos a contextualizar todo o nosso público. Você poderia apresentar o projeto desenvolvido pelo Pinheiros, a filosofia integrada e explicar quais foram os principais objetivos que motivaram essa criação? Claro, Renato, vamos lá. Bom, o Pinheiros, por sua natureza, ele desenvolve esporte, né? É uma cultura de clubes, né? Isso é natural. As pessoas buscam o clube para ter algum tipo de conexão com atividade esportiva. E um clube que tem como case principal o esporte, ele precisa entender o que é o esporte e aonde ele quer chegar com o esporte, né? Então, aí começa a filosofia e aí surge o projeto para determinar essas diretrizes, né? Porque se a gente tiver diversos caminhos para direções diferentes, por melhores que elas sejam, né? Nós não conseguimos chegar na melhor solução. Então, a gente reuniu os melhores profissionais do Esporte Clube Pinheiros, estudiosos da linha da pesquisa, profissionais da linha da prática. Foram feitas diversas reuniões para estabelecer um manual de diretrizes, né? E por que integrada, né? Porque cada esporte carrega uma cultura que precisa ser preservada. Essa cultura ela é fundamental, ela é importante. Mas acima do esporte nós estamos falando de desenvolvimento humano. E quando nós falamos de desenvolvimento humano, existem diretrizes, né, que são únicas, né? Que independente se a pessoa está sendo desenvolvida pelo karatê, pelo basquete ou pela natação, ele vai passar por um processo de desenvolvimento humano, né? Então, esse é o grande objetivo do projeto, é determinar diretrizes para que a gente consiga atingir resultados maiores e melhores para os nossos associados e também para todos aqueles que se espelham no trabalho que é desenvolvido pelo Esporte Clube Pinheiros. E grandes transformações geralmente exigem mudanças organizacionais profundas. E mudanças não são fáceis. As pessoas não gostam de mudanças, às vezes são um pouco mais fortes essas mudanças, ficam um pouco um pé atrás. Uma das estratégias adotadas pelo clube foi a divisão em diferentes áreas de desenvolvimento esportivo. Como essa organização foi pensada e por que ela foi importante para a implementação do projeto? Sim, tirar as pessoas da zona de conforto, ela não é fácil. Mas ela é importante, nós sabemos disso. Habitualmente, nós estamos acostumados a dividir o esporte olhando para a modalidade esportiva, né? O que a gente estimulou, o que a gente motivou dentro do clube, o que a gente trouxe de reflexão era fazer enxergar por um ângulo diferente, na forma como o esporte se manifesta, né? Não que a divisão pela modalidade esportiva ela não seja importante, porque como eu falei anteriormente, a cultura da modalidade ela é fundamental e ela precisa ser preservada, né? Mas nós reparamos, né, existem, por exemplo, a Austrália é uma referência muito positiva disso, mas a Austrália passou a tentar entender como que as pessoas interpretam o esporte, né, independente da modalidade esportiva que ela esteja. E a gente reparou que a forma como o esporte se manifesta, ela traz diretrizes de macrogestão muito mais importantes do que a da cultura da modalidade a princípio, tá? Então, a gente enxerga que o esporte hoje, ele não é só competição, ele não é só resultado de alto nível, né? Ele representa toda uma qualidade de vida para uma população. E também um modelo educacional, né? Então, a gente não pode mais enxergar o esporte apenas como alto rendimento. A gente precisa entender o esporte como educação e como saúde. Eu brinco até que eu acho triste a gente precisar ainda de um Ministério do Esporte, de uma Secretaria de Esportes, né? Se o esporte ele fosse parte integrante do modelo educacional de um país e parte integrante do modelo de saúde do país, se ele estivesse dentro desses ambientes, enraizado e muito bem cultivado, né? O esporte de alta performance ele seria espontâneo e natural, né? Ele aconteceria em alto nível e com grande qualidade, de uma maneira muito mais espontânea, né? Então, o que o clube procurou com essa estratégia? A gente entende que o esporte de alto nível ele já tem um volume considerável no clube. Você pegar as últimas Olimpíadas, quase 50% do quadro olímpico brasileiro
era do Esporte Clube Pinheiros. Então, assim, o volume ele é significativo, né? É claro que a gente tem muito que melhorar em qualidade, isso sempre, né? Em qualquer ambiente. Agora, o que a gente considerou que ainda precisava ser muito bem trabalhado era o que a gente chama de esporte como educação, que é o esporte de formação esportiva, né? E o esporte como saúde, qualidade de vida, que é o esporte para toda a vida. Então, a ideia de separar nesses 3 estágios era dar uma valorização maior para aumento de volume nesse modelo de desenvolvimento de formação esportiva e de esporte para toda a vida. E proporcionar para quem vai trabalhar com excelência esportiva, né, um ambiente mais segmentado para ele poder focar em qualidade, né? Então, esse foi o grande objetivo de tratar como macrogestão as manifestações. Lembrando que a gente não está desconsiderando as modalidades. Dentro de cada manifestação existe a modalidade e a cultura da modalidade, né? Cada uma delas tem os seus aspectos, as suas raízes, né? E a gente preserva ela. Mas agora a gente preserva ela em 3 níveis, né? A gente preserva ela a nível de formação esportiva, a nível de excelência e a nível de esporte para toda a vida. Você falou um termo muito poderoso que gera um conceito importante, que é o esporte para toda a vida. Dentro dessa filosofia, em que momento surgiu o conceito desse conceito esporte para toda a vida e qual o problema que ele busca resolver? Isso é justamente o que a gente vinha falando, né? Uma linguagem que vem sendo aplicada muito nos países que foram pioneiros aí no modelo a longo prazo, como uma forma de fazer a população entender que o esporte é muito mais do que o entretenimento, que ele é muito mais do que a alta performance, que ele é para a vida, né? As pessoas precisam compreender. Então, quando você pega aquela fase da adolescência, que a gente escutou muito já pais falando, né? Mas não, se você não vai virar atleta, deixa isso, vai estudar, vai trabalhar, não adianta, né? Então, quer dizer, é uma imagem ainda muito precária de que o esporte ele tem só um papel social, né? E não é. A gente sabe que, ainda mais com a influência da tecnologia cada vez maior, cada vez mais precisamos de movimento humano, né? E o esporte é a principal ferramenta para levar o movimento humano. Então, ele é para a vida, tá? Ele é para a vida. E ele trabalha com uma motivação intrínseca, porque ele é lúdico, né? O esporte, em sua maioria, ele é lúdico. Então, você tem na criança, no jovem, o desejo, né? Ou até no adulto, né? O desejo pela prática esportiva, né? Então, é muito mais fácil você cumprir aquela necessidade biológica através do esporte do que qualquer outra situação, né? Então, ainda é difícil das pessoas assimilarem, mas é um conceito que já está, inclusive, na nova Lei Geral de Esportes, né? E que a gente quer fazer com que a população acostume. O esporte para toda a vida. Você usou um outro termo super importante, que é a ludicidade, o brincar. É importante a criança passar por esse processo, que é onde ela cria personalidade, ela consegue entender os limites, as regras, respeitar o próximo. Só que ainda o brincar é visto como uma coisa, às vezes, negativa. Quem nunca ouviu a frase, o que aquela criança está fazendo? Ela só está brincando, como se ela estivesse no ócio e ela não estivesse aprendendo. E a gente vê a introdução cada vez mais forte desse lúdico, desse brincar, dentro das modalidades esportivas no geral, até mesmo dentro do ambiente escolar, mas eu percebo isso sempre na primeira infância. Eu vejo que isso vai se perdendo ao longo do tempo. Você acha que é importante a gente continuar com esse processo mesmo em outras categorias? Ou até onde, ou não tem limite para a gente utilizar esses jogos, essas brincadeiras? Até onde a gente pode ir com isso? O grande X da questão é aquele termo que eu usei, que é da motivação intrínseca, né? Para você transmitir conhecimento, valores, e a outra pessoa, para receber esse tipo de informação, ela precisa ter motivação intrínseca. E a criança, onde que a criança busca a motivação intrínseca inicialmente? No lúdico, no brincar, né? Então, se você tentar impor esse tipo de conhecimento ou de valor de uma forma que não seja lúdica, você provavelmente vai causar algum tipo de trauma, né? Porque aquilo não faz parte da natureza da criança, né? Então, aquilo não vai ser positivo. Você não vai conseguir passar com a máxima de eficiência. Quando isso começa a ser um pouco diferente, né? Quando a personalidade, quando você vai desenvolvendo a personalidade de uma forma mais acentuada na adolescência, e você vai enxergando o mundo muito além da ludicidade, a sua motivação intrínseca vai começando a ter outros valores além da ludicidade, né? E aí, naturalmente, você consegue desenvolver outros fatores
além do lúdico, né? Então, quando o jovem ele começa a querer fazer diferente, né? Querer se posicionar socialmente, querer se diferenciar dos demais, né? Ou quando ele começa a olhar para o palco e a quadra, o campo, a pista, lá é um palco, né? E ele começa a desejar estar ali, né? Aí você começa a ter, a possibilidade de desenvolver outros fatores, né? Além do lúdico, porque ela já tem outras motivações, tá? É basicamente nesse momento. Uma coisa que a gente tem que fazer, eu já entrevistei alguns técnicos, até internacionais, dos Estados Unidos, e eles mostraram que mesmo lá nos Estados Unidos, uma das grandes potências, eles utilizam o brincar, mesmo no alto rendimento, não em todo momento, mas pequenos momentos, porque ele serve como motivação. Ninguém consegue nadar 365 dias no ano na pauleira. São momentos ali de descontração, assim como eu já entrevistei o Gustavo Borges, ele falou que o momento que ele mais esperava nos treinos era esses momentos mais lúdicos, mais descontraídos, que é o momento que te faz relaxar. E aí você treina forte para ter aquele momento de novo de relaxamento, de prazer, de convivência com o próximo, de sociabilização. Então a gente não tem que perder esse brincar. Então a gente tem momentos que a gente vai trabalhar mais, trabalhar menos, mas nunca perder esse momento. E agora a gente vai falar sobre o formar pessoas que nunca abandonem o movimento, que esse acho que é o grande objetivo de todo mundo que trabalha com esporte, professores, técnicos. Só que o que a ciência mostra é que 82% dos atletas adultos internacionais não tinham destaques internacionais da base. Então, quanto mais a gente especializa cedo, ele tem resultado, mas a curto prazo. A longo prazo a gente não vê isso, e por isso a importância desse projeto que o Esporte Clube Pinheiros está introduzindo. Talvez uma das maiores mudanças de paradigma seja entender que o esporte não é apenas rendimento, é comportamento, é saúde, é pertencimento, é identidade. E eu queria que você falasse um pouco desse projeto a longo prazo, pensando que ele não abandone o esporte no futuro. Isso, porque o grande conceito do modelo a longo prazo é respeitar, é propor um modelo de desenvolvimento esportivo para os jovens que respeite as fases de maturidade. Então, é respeitar esse momento da ludicidade, né? É respeitar as etapas de desenvolvimento física, psicológicas, sociais, cognitivas. Existe uma ansiedade natural do ser humano de buscar o resultado a curto prazo. É como se fosse um instinto de sobrevivência, digamos assim, né? Mas nós temos a capacidade de racionalizar isso, nós precisamos racionalizar esse processo e ter paciência com relação a isso, né? Então, o que a gente está propondo é uma mudança cultural que impacta absurdamente na rotina de profissionais, de pais, de dirigentes, porque é você dizer para uma criança, para um treinador e para um pai, que não é com 9 anos que ela precisa ser campeã de natação, né? Para ela ser um Gustavo Borges no futuro. Ela precisa respeitar aquele momento, né? E por que essa mudança cultural é tão difícil? Porque às vezes você tem, num determinado grupo, o conhecimento de que é importante respeitar essa fase da ludicidade. Em outro grupo, não. E se você vai participar ali de um festival, de uma competição, do modelo de integração esportiva, a curto prazo, aquele que está sendo vítima do modelo ansioso, ele vai gerar mais resultado a curto prazo. Aquele que já está no modelo sistematizado, de treinamento repetitivo, de fundamentos, a curto prazo, ele vai nadar mais rápido, ele vai correr mais rápido, ele vai arremessar melhor, né? E aquilo vai causar a sensação de que é o melhor caminho, né? E para quem não acompanha os estudos, não acompanha os dados, né, com relação aos grandes atletas, se perde com muita facilidade, né, e dificulta a implantação desse modelo, né? Então, por exemplo, os pais é um grande desafio para a gente, né, porque os pais eles são os maiores aliados na formação dos jovens, né? São as maiores referências para os nossos jovens, são os pais. Mas eles não são detentores do conhecimento técnico sobre desenvolvimento esportivo, né? Então nós precisamos trazer eles junto com a gente, né? Nós precisamos transmitir esse conhecimento, porque nós precisamos deles o tempo todo. E eles precisam da gente o tempo todo, né? Então, a gente tem visto lá dentro do Esporte Clube Pinheiros que um dos maiores zelos que a gente tem tido no projeto é em atenção maior à comunicação, à divulgação e propagação dessa cultura com os pais, né?
e também no network com outros clubes, com outras organizações, para a gente fazer um trabalho em conjunto, né, e mudar o modelo do nosso país. Porque, até pensando em alto rendimento, já provamos que o modelo a curto prazo ele não é eficiente. Nós temos um dos maiores potenciais esportivos do mundo, um país com dimensões geográficas grandes, com muito espaço para prática esportiva diversificada. Diferentes etnias. Diferentes etnias, né? Tudo isso soma muito para formar atletas de alto nível, né? Nós temos se eu não me engano, nós estamos aí entre as 10 maiores populações do mundo, né? Mas a gente não consegue ficar entre os 20 primeiros numa Olimpíadas, né? E por que isso, né? Por quê? E um dos motivos, sem dúvida nenhuma, é a ansiedade do desenvolvimento. Está refletindo até no futebol, né? Não tem comparação a genética do brasileiro para o futebol, que vem de gerações, é neto, bisneto de jogador já. Isso carrega uma carga genética, né? Uma cultura, uma monocultura esportiva dentro do Brasil, onde 90% da população tem algum tipo de contato com o futebol. Então, quer dizer, e como é que a gente não está conseguindo mais, né, ser uma referência? Como é que a gente chega numa Copa do Mundo e não é o favorito para a Copa do Mundo, né, como nós estamos vivenciando agora, né? E muito está ligado à ansiedade, né? Nós estamos propondo cargas excessivas de treinamento e uma pressão psicológica ao redor de jovens atletas muito cedo, muito cedo. Então, eu lembro do Neymar com 10 anos, uma pressão da mídia ao redor já desse menino gigante, né? E o quanto isso estava fazendo bem para ele, ou quanto isso não está refletindo agora na carreira a longo prazo dele, né? No sucesso a longo prazo dele, né? Então, enfim, é inegável que ele é um talento, é inegável o potencial dele, né? Será que ele não poderia ter gerado ainda mais resultados, né, do que ele gerou? Não que ele não tenha gerado durante sua carreira, né? Mas será que ele não poderia ter sido mais? Então, cabe essa reflexão dentro do cenário nacional. Você falou muita coisa rica, Rafael, que eu vou ter que destacar. Primeiro, a propagação para os pais, familiares, mesmo atletas. Então, por isso a importância de uma entrevista como essa. Se você está assistindo essa entrevista, compartilha com pais, com atletas. É muito importante essa informação chegar ao maior número de pessoas. Você falou sobre essa pressão psicológica que a gente tem sobre esse atleta já desde a primeira infância. Eu tenho um outro canal de podcast, que é o Na Meiuca, que é destinado a futebol. E recentemente a gente entrevistou a psicóloga do Yuri Alberto. Foi uma das grandes referências de crescimento dessa parte mental, que ele teve uma queda, a torcida fazendo a pressão para ele ir embora, e depois ele voltou a render e voltou a ser abraçado pela torcida do Corinthians. E conversando com a psicóloga do Yuri Alberto, ela não pode revelar nomes, porque ela trabalha com vários atletas do futebol, e ela falou que uma coisa que ela está percebendo recorrente em atletas de alto rendimento é que eles têm alguns gatilhos que eles não conseguem performar na hora H. O que é esse na hora H? No último pênalti que ele tem que fazer o gol, no último lance do jogo que ele tem que fazer aquele gol e ele perde aquele gol. Fala, meu Deus, até minha avó fazia aquele gol. E ela começou a investigar isso. Ela falou, a primeira coisa como psicóloga, o que eu vou fazer? É ver o passado, ver a infância dele. Porque geralmente tudo reflete o que a gente era na nossa infância. Ela vai na infância e fala, não, era uma família muito bem estruturada, não teve problema. Tá, vamos ver a família atual, deve ser algum problema nessa família. Também não achava. E ela começou a pesquisar, ela falou que foi recorrente entre os atletas, que era alguma coisa que o técnico, que o pai falou nessa primeira infância nesse atleta, que isso ficou marcado, não podemos chamar de trauma, mas algo ficou naquela pessoa, que quando ele está lá no alto nível, no alto rendimento, alguma coisa produz o gatilho e ele não consegue produzir de excelência. Foi o que você disse, será que o Neymar não poderia ter produzido mais? Será que às vezes ele não tem alguns gatilhos de alguma cobrança? Você vai ser o melhor do mundo, você vai ganhar uma Copa. E quando chega naquele momento, ele não consegue performar tão bem, porque ele sabe que ele tem que performar, ele tem aquela pressão. Assim como eu coloquei no Instagram uma atleta de 4 anos da Tailândia, numa competição de alto rendimento, ela já foi para mundiais, e todo mundo falando, essa é a nova atleta olímpica, essa é a nova medalhista. Será que ela, na parte motor, ela está muito bem desenvolvida, mas e essa parte emocional, e essa parte mental, será que ela está preparada para essa pressão? De quando chegar o momento dela performar, ela vai estar preparada, de todo mundo falando, ela com 4 anos, que ela tem que ganhar aquela medalha? Então é algo que a gente já tem que pensar lá na base, e é uma coisa que vocês chamam de alfabetização física. O que esse conceito significa e por que ele é considerado uma das bases para uma pessoa permaneça ativa durante toda a vida?
Inclusive para conectar com o conceito, né? Essa necessidade do resultado, né? Como você estava falando, que atrapalha até o atleta de alta performance, a obrigação do resultado, né? Deve ser muito dos desafios enfrentados por essa psicóloga de tentar tirar esse excesso de foco, né, do atleta para ele poder performar. Eu acho um barato. Eu vi uma entrevista que eu achei muito legal da Rebeca durante as últimas Olimpíadas, que que você, a repórter perguntou para ela, o que você pensa antes da competição, o que está passando pela sua cabeça, né? Que olha só, né, a repórter na inocência, né, mas colocando uma situação de pressão já na atleta, né, naturalmente, né? E ela simplesmente, eu penso em receita, penso nas receitas que eu tô querendo fazer e tal. E olha o quanto isso é bacana, né? O quanto que o trabalho psicológico ao redor dela estava sendo positivo. Tanto que, se eu não me engano, ela cursou, se formou em psicologia, ela buscou interesse depois na psicologia, né? A Rebeca, né? Porque já era um trabalho muito legal de tirar o foco. Você não precisa ganhar o campeonato, né? Porque já é espontâneo da gente buscar a vitória. Então, o que está extrínseco, o que está à volta, tem que tentar o máximo possível aliviar esse tipo de pressão, né? E aí, onde que a gente conecta com a alfabetização física, né? A alfabetização física é um conceito inglês da Margaret Whitehead, que é uma estudiosa da educação física, que embora ele venha com o conceito, ele venha com o nome físico, né, a alfabetização física, ele é um conceito, na verdade, cognitivo, de fazer as crianças entenderem de que o esporte ele é para a vida, né? Fazer entender de que o movimento humano ele é necessário. E quando você traz esse conceito, você quebra um pouco a ideia do simplesmente competir para vencer ou simplesmente estar ali para ser um campeão olímpico, né? Tem inclusive um estudo muito interessante do Jean Coté, que é um dos maiores nomes da ciência do esporte hoje no mundo. Ele faz parte do Instituto Olímpico de pesquisa do COI, do Comitê Olímpico Internacional, que ele mostra que os estudos de comprovação de longo prazo já são inúmeros, né? Mas ele faz um compilado em algum momento e ele fala o melhor caminho para você formar, inclusive atletas de alto nível, é você não estar com foco em formar atletas de alto nível. É você estar com foco em formar atletas para a vida, né? Quando você está respeitando a ludicidade, quando você está respeitando as fases de maturidade e preparando ele para ser uma pessoa ativa, sem nenhuma cobrança, pressão ou exigência para que ele seja um atleta de alta performance, aumenta a chance dele desejar ser um atleta de alta performance e dele performar em alto nível. Olha que barato, né? Então, sabe quando o pai ou a mãe sonha demais na cabeça do filho ou da filha, quer que o filho ou a filha seja o atleta, né? Muito mais do que o filho e a filha está querendo ainda, a chance é grande do filho e a filha não desejar, né? De fazer o efeito contrário, né? Ele é muito mais espontâneo quando ele vem natural, né? Estimule o contato, estimule a participação esportiva, né? Estimule o movimento, estimule o brincar. Deixa que o restante vai vir natural, deixa que vai vir de maneira espontânea e saudável. É basicamente isso. Então é um conceito muito importante que a gente aplica dentro do clube, nos modelos de formação esportiva, trabalha em workshop junto com os treinadores, de que essa consciência, quem está ali trabalhando com crianças, quem está trabalhando com a parte pedagógica do esporte, de tirar essa necessidade. Tira completamente. Você não está formando pessoas para serem campeões olímpicos. Não está. Recentemente, a Natação Criativa criou um evento junto com o Alexandre Indiani, um técnico de alta performance, que a gente fez um encontro de técnicos em Indaiatuba, e um dos palestrantes foi o Daniel Takata. Ele é ex-atleta, hoje é comentarista da Sport TV sobre natação, e ele é estatístico, então de formação ele é matemático, e ele adora fazer as estatísticas dele. Ele trouxe uns dados muito importantes que eu não conhecia, que ele falou que o Brasil é um dos países que mais demora para colocar atleta entre os 100 melhores do mundo, ter o tempo entre os 100 melhores, e a gente demora mais que a média dos outros países para ter resultados, seja em mundiais ou em Olimpíadas. Então o nosso atleta ele demora um pouquinho mais para amadurecer, para chegar lá.
E se a gente demora esse tempo maior, então para que a pressa de a gente se especializar tão cedo? Porque já temos o período, desde que ele iniciou o esporte até uma medalha olímpica, demora aí por volta de 15 a 18 anos. E ainda o nosso atleta demora ainda mais, comparado a Estados Unidos, Austrália, que são grandes potências da natação. Então, para quê? A gente pega, às vezes, na minha área, natação, um nadador com 6, 7 anos já nada crawl, costas, peito e borboleta. Então, imagina o que ele vai fazer durante os 10 anos. Repetir o que ele já está fazendo. É como se você fosse comer lasanha todos os dias. Será que você vai aguentar fazer isso? E aí eu queria que você falasse de outro conceito importante, que é o desenvolvimento positivo para jovens. O que seria e como isso pode contribuir para formar não apenas atletas, mas pessoas mais autônomas, resilientes e preparadas para a vida? Sim. O desenvolvimento positivo para jovens é outro conceito que a gente aplica bastante nos modelos de formação esportiva. Ele é um conceito de origem da psicologia, na verdade, nos anos 90, e que vem sendo utilizado em muitas áreas, não só no esporte, né? Mas é um conceito de você focar no potencial dos jovens, das crianças, e não no problema, né? Então, é uma ideia de primeiro você estimular a motivação, o interesse por aquele tipo de aprendizagem, para depois ser desenvolvido, né? Então, o desenvolvimento positivo, ele fala muito que uma pessoa bem desenvolvida, ela atinge os 5 Cs, né? Que é o da competência, competência, conexão, caráter, cuidado, que são valores, né, que o jovem ele só consegue atingir quando ele está motivado, né? Então, você ficar focando no problema, a chance maior é de você traumatizar e de você colocar uma barreira para o aprendizado, né? Procura trabalhar em cima do que ele tem de potencial, porque muitas das vezes isso está ligado à personalidade dele, né? Então ele tem pontos fracos e pontos fortes, todo jovem tem, né? Todo ser humano tem, né? Então procura valorizar os pontos fortes e desenvolver os pontos fortes, que ele vai se sentir competente, ele vai se sentir confiante, né? A buscar melhorias dentro dos seus pontos fracos, né? Ele mesmo vai buscar desenvolver isso, né? Então, quando você faz esse processo reverso, você coloca uma barreira, né? Então, o desenvolvimento positivo para jovens, ele é fundamental para isso e ele é uma ponte, uma ferramenta para a gente desenvolver habilidades para a vida, né? Que a gente tratar, porque o esporte ele é uma simulação de vida, na verdade, na formação esportiva, né? Nós pegamos a vida adulta nossa, ela é um ambiente competitivo de sua natureza. E o esporte, a ludicidade, ele traz a competição, é inerente, né? Só que se você deixa o esporte desenvolver de maneira espontânea, ele pode ser negativo, né? A pessoa pode aprender a trapacear, ela pode aprender a passar a perna no outro, enfim, é uma série de aspectos negativos. Mas você pode trazer esse modelo de simulação de competição, de vida, para um aspecto positivo, né? Determinando diretrizes, caminhos, né? E quando você atinge esses 5 Cs na formação esportiva, né? Quando a pessoa está competente, confiante, que ela tem conexão com as pessoas, ela tem caráter com relação aos valores, ela tem cuidado, ela tem empatia, né? Ela desenvolve muito mais do que só o fundamento na sua modalidade esportiva, né? Então, se você pegar aí 100 ex-atletas e perguntar para eles o que eles aprenderam com o esporte, eu duvido que de algum dos 100 você vai ouvir alguma coisa relacionada ao fundamento da modalidade esportiva dele, né? Ele vai falar valores da vida, né? Ele vai falar, pô, eu aprendi a liderar, eu aprendi a ser liderado, eu aprendi a conviver em grupo, eu aprendi a superação pessoal, eu aprendi a lidar com desafios, eu aprendi a lidar com frustrações, né? Então, nenhum desses valores, eles são inteiramente ligados a simplesmente uma técnica do esporte, né? Então, o esporte ele forma para a vida, né? Ele traz valores que são além disso, né? Então, o desenvolvimento positivo para jovens ele é uma ponte para fazer com que os técnicos e professores tenham a capacidade de desenvolver aquela pessoa para o mundo, né? Para lidar com o mundo. Então, hoje, para a gente lidar com o mercado de trabalho, para a gente lidar com a família, para a gente lidar com os desafios da vida, o esporte foi lá atrás uma ferramenta educacional imprescindível para isso. Até revelar para quem não sabe, eu trabalhei 10 anos no Esporte Clube Pinheiros, trouxe até uma camiseta que ficou de herança.
E aí tinha um contato com os pais bem nesse período de mudança do formativo para o competitivo. E às vezes nas reuniões, conversa com os pais falam, ah, mas eu não tenho perfil competitivo, eu não gosto de competir, meu filho não gosta de competir, a gente não gosta desse ambiente. E eu falava, mesmo que você não goste, mas deixe ele experimentar, nem se for por 1 ano, 2 anos, porque os valores que ele vai aprender durante esse 1 ano, 2 anos, vai ser pro restante da vida. Como você disse, resiliência, respeito pelo próximo, dedicação, disciplina, horário. E isso é muito importante para o ser humano, que isso vai ajudar na escola, no trabalho, na convivência familiar, na convivência amorosa. São valores que permeiam a vida inteira. Eu tive o privilégio de vir da área do esporte, de também tentar ser atleta, e além disso eu fui militar, fui do exército, que são outros valores que são muito raizados, que eu falo que é para a vida inteira. Uma vez dentro do exército a gente teve uma palestra, a gente viu que as 100 maiores empresas do Brasil, a grande porcentagem eram lideradas por ex-militares, de mostrar como esses valores são importantes e como a gente se destaca no mercado de trabalho quando você chega com esses valores tão fortes. Só que existe um dado muito preocupante, que é o sedentarismo. Então, tem dados da OMS que mostram que os níveis de inatividade física continuam crescendo em diversas faixas etárias. Na população brasileira, 47% da população é sedentária. Se a gente olhar para os jovens, 84% dos jovens são inativos. Então, o que esses números revelam sobre a forma como estamos oferecendo experiências esportivas para crianças, adolescentes e adultos? Pois é, né? E alguns dizem que a educação física na escola não é importante, né? Talvez a educação física é uma ciência recente, né? E ela precisa, ela está em processo de amadurecimento e de conquista de confiança social, né? Então, talvez por não ter sido da melhor qualidade possível que foi apresentado até hoje, as pessoas talvez não valorizem, né? Mas, infelizmente, o esporte ele não é acessível num país como o nosso, né? Não está aí para todo mundo, né? Ainda que algumas pessoas na periferia ou no interior conseguem ainda brincar na rua, mas é muito pouco, é muito raro, né? E era a forma de acessibilidade que nós tínhamos, né? Porque na escola está cada vez menor esse tipo de participação. E esse dado de sedentarismo, de inatividade física, ele é muito alarmante no Brasil, né? Ele é alarmante em todo mundo, porque quanto mais tecnologia, maior a necessidade de movimento humano, e ele aumenta no mundo inteiro, tá? Os países que têm modelo de desenvolvimento esportivo mais avançados, eles estão conseguindo controlar melhor esses índices, né? E alguns até estão conseguindo reduzir, né? Mas não é fácil. Aqui no Brasil está muito difícil. Está muito difícil. Esses 47% de sedentarismo representam o país mais sedentário da América Latina. E um país tropical, né? Quer dizer, a gente está perdendo da maioria dos países europeus, que fazem média de temperatura muito mais baixa que a gente, que sai para a rua para fazer um exercício é muito mais difícil, né? Quebrar a barreira, né? Do que um país como o nosso. E nós somos o 5º no mundo em sedentarismo. Então, pô, isso é absurdo. E quando a gente reflete isso nos jovens, que é muito maior, é essa ideia de enxergar o esporte apenas como alto nível, né? Porque só está continuando a praticar esportes aqueles que têm aptidão e desejo pelo alto nível, né? Que são uma parcela mínima da população, né? E os demais estão abandonando em algum momento. Então, muitos não têm acesso. Quando têm acesso, abandonam cedo por um modelo de especialização precoce ou por um modelo completamente desestruturado, né? E isso está refletindo na qualidade de vida da população. E isso mexe com o nosso bolso, inclusive, né? Nós temos um país que tem uma forte intervenção do Estado na nossa economia. Você pega dos pilares do poder público, os dois que a gente mais tem gastos é saúde e educação. Em muitos anos a saúde ficou em primeiro lugar, com maior despesa, né? E de acordo com a própria OMS, 70% dos óbitos no mundo eles são causados por doenças crônicas não transmissíveis. Quer dizer, doenças ligadas ao sedentarismo, né? Diabetes, hipertensão, problemas na coluna. Então, quer dizer, olha o quanto que o Estado não gasta com a saúde pública, quanto que o Estado não gasta com o SUS por causa da inatividade física, né?
É por isso que eu falo, o esporte ele tem que ser pasta fundamental na área da saúde, ele tem que ser pasta fundamental na área da educação, né? O Brasil ele precisa passar a assimilar o esporte de uma outra maneira. Então, é por isso que a gente fala tanto em formação esportiva, né? Eu estou aqui para falar de esporte para toda a vida, que é o reflexo de uma boa formação esportiva. A gente precisa mudar o nosso modelo, a gente precisa tornar o esporte acessível à população e apresentar um modelo de longo prazo para que a gente possa refletir outros indicadores que não esse, que são muito tristes, né? E estão refletindo inclusive nos resultados de alto nível. Como se diz, 70% das mortes poderiam ser evitadas com a prática regular. O OMS recomenda 180 minutos semanais. Se a gente jogar isso, praticamente 30 minutos diários, e isso pode ser quebrado durante o dia, fazer 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde. Então, 30 minutos que você faça uma caminhada, que você suba de escada, são hábitos que você pode colocar no seu dia a dia que vai reduzir o número de casos de mortes pelo Brasil. Então, o esporte tem um poder muito forte. E agora a gente vem para outro tema também muito forte que a gente precisa discutir, que é o abandono esportivo na adolescência, que é um dos maiores desafios atuais. A gente tem uma meta-análise com mais de 13 mil atletas nacionais e internacionais que mostrou que o desempenho juvenil explicou apenas 2,2% da performance na fase adulta. Então existe uma relação entre abandono esportivo na adolescência e o comportamento sedentário observado na vida adulta. O que essa literatura científica tem mostrado sobre isso? Sim, esse estudo aí ele é interessantíssimo, né? Mas ele é reflexo da especialização precoce, né? Porque quando você impõe modelos que não respeitam a fase de maturidade, você antecipa, né, situações e comportamentos, você gera traumas, ou físicos ou psicológicos, né? Que fazem com que haja o abandono. Então, você citou logo no começo da entrevista um atleta, acho que da Tailândia, né, de 4 anos de idade, performando. É claro que sempre existem exceções, né? Mas o que a ciência tem mostrado é que existe uma chance gigantesca, ou quase suprema, dessa jovem abandonar o esporte na adolescência, né? Na maioria dos casos não é nem por questão física, embora seja um volume significativo, né, de lesões. Mas é pela perda do prazer pelo esporte. Perda de prazer pelo esporte. Perda de prazer de estar naquele ambiente. Ele se tornou traumático. É uma pressão que a pessoa pede, pelo amor de Deus, para não estar mais ali, né? E quantos atletas profissionais a gente não vê abandonando, às vezes, o esporte? Ou estando em estágio de depressão, né? Por causa disso. Então, nós vamos falar, por exemplo, de exceção. Você pega, por exemplo, o Michael Phelps. Bom, o Michael Phelps, ele foi uma exceção, porque ele viveu uma especialização precoce, de certa forma. Ele teve um cenário de diversificação, ele é um exemplo de diversificação esportiva. Ele praticou muito mais do que só natação, e isso trouxe para ele um repertório muito amplo, para ele se tornar um atleta de alto nível. Mas ele foi, se eu não me engano, campeão mundial com 15 anos de idade. Tá? Tudo bem, ele foi uma exceção, mas, se eu não me engano, ele luta contra a depressão até hoje. Ele precisava ter vivido um modelo de especialização precoce para ser o potencial atleta que ele foi. Essa é a reflexão que a gente tem que fazer. Porque a ciência diz que ele chegaria do mesmo jeito, no alto nível, ganharia as mesmas medalhas na fase adulta do mesmo nível. Ele não precisava ter ganhado as medalhas numa fase tão jovem, né, para ser um campeão olímpico. E, inclusive, ele falou numa entrevista uma vez que ele trocaria uma medalha olímpica pela saúde mental dele, né? Então, olha que pesado, né? Que modelo traumático, né? Que modelo doentio que foi proposto ao redor dele, né? Então, assim, a gente precisa tirar essa cobrança, esse peso, desde muito cedo, para que a gente crie uma imagem positiva do esporte na cabeça dos jovens, para que eles tenham uma relação saudável com o esporte para o resto da vida, né? Então, se em algum momento na adolescência ele entender que ele não tem aptidão e ou desejo para o alto nível, que ele possa ou não passar por um processo de frustração, que a frustração não é o problema, a frustração é o ensino de vida, o trauma é um problema, né? Que ele consiga se adaptar numa outra manifestação esportiva, que é o esporte para toda a vida, né? Que ele consiga transitar em algum momento para isso. Então, parte fundamental do nosso projeto, o segundo maior indicador que a gente
trabalha dentro do projeto do Pinheiros é diminuir a evasão esportiva na adolescência, né? Então, a formação esportiva está preocupada em criar um cenário positivo do esporte na cabeça da criança e do adolescente, para que em algum momento, se ele não tiver aptidão e o desejo pelo alto nível, ele não pense em abandonar o esporte, que ele siga numa outra manifestação. Por exemplo, eu desejei, senti que tinha aptidão e tentei o alto nível na adolescência em algum momento, né? Fiz ali 1, 2 anos, 3 anos, 14, 15, 16 anos. Não, ou não deu, ou não quero, enfim, né? Vou estudar para o vestibular, ou vou tentar uma carreira profissional, quero trabalhar com tecnologia, ou quero ajudar os pais na minha empresa, na empresa dos pais, enfim. Vou mudar o meu pico de performance, né? Eu concordo que você buscar performance em 2 cenários diferentes é muito difícil, né? Então, eu estou buscando um esporte de alto nível e estou buscando um vestibular, por exemplo, vai ser muito difícil você manter a concentração com dor muscular no dia seguinte do treinamento intenso que você viveu, né? Agora, quando você enxerga o esporte de uma outra forma, não, agora que eu não vou mais, eu vou focar no vestibular, eu não vou focar no esporte, eu vou fazer um esporte participativo. Eu vou fazer um esporte para a minha qualidade de vida, para a minha saúde, né? Eu não vou treinar 4, 5 horas por dia de treinamento intenso. Eu vou treinar 1 hora moderado, né? Mas eu gosto de competir. Pode competir, não tem problema, mas eu não vou mais estar preocupado em gerar o resultado naquele momento, né? E vou fazer 1 horinha saudável. Então, eu vou estudar 4, 5, 6 horas por dia. Se eu der um intervalinho de 1 hora de prática esportiva, eu vou render melhor no estudo. Eu vou liberar endorfina, eu vou aumentar minha capacidade de concentração, vou liberar serotonina. Então, quer dizer, isso vai ajudar você a desempenhar melhor, né? Esporte é para a vida. Se ele não vai ser 4, 5 horas para alto nível, ele vai ser 1 hora para a sua saúde, né? Então, esse é um dos grandes indicadores que a gente trabalha lá com esse projeto, de fazer a formação esportiva se ligar com o esporte para toda a vida, tá? Na faixa ali dos 13 aos 16 anos de idade, que ele se conecte, né? E ela não pare de atuar, para a gente sair desse indicador absurdo de 84% de inatividade física na fase jovem. Aí eu vou trazer para natação. A gente tem um estudo com 386 academias, feita pela metodologia Gustavo Borges, que 70% das crianças, quando saem da iniciação para o aperfeiçoamento, elas abandonam a natação. A natação é o primeiro esporte de toda criança, pela parte de prevenção aquática, mas a gente não consegue manter essas crianças. Foram 32 mil crianças que deixaram a natação, porque na hora que ela sai dessa fase e vai para o aperfeiçoamento, aí vem a cobrança, vem tudo, e essa criança acaba abandonando. E você falou da parte mental, que é uma parte muito importante. Então, existem pessoas que treinam por obrigação, existem pessoas que treinam por prazer. Entender essa diferença talvez seja um dos segredos da adesão ao longo prazo. E a psicologia tem muito para ajudar a gente nesse processo. A teoria da autodeterminação fala sobre 3 necessidades psicológicas básicas: autonomia, competência e pertencimento. Como esses fatores influenciam a permanência das pessoas no esporte? Eu gosto muito da teoria da autodeterminação, porque ela reflete muito a inatividade física na fase adulta, né? A teoria da autodeterminação, ela fala que para a pessoa se sentir autodeterminada a fazer algo, né, para ela se sentir motivada a algo, ela precisa cumprir essas 3 palavrinhas mágicas aí, né? Ela precisa de autonomia, competência e pertencimento. Autonomia porque ela precisa sentir que é dela. Então essa ideia de esse peso da obrigação, né, como a gente falou do resultado, ele também é da obrigação de fazer o exercício físico, né? Hoje em dia a pessoa se sente numa pressão absurda de que ela tem que fazer o exercício físico, né? E isso não vem dela, isso vem de cobrança da mídia, vem de cobrança de pessoas ao redor dela, né? Isso tira o senso de autonomia, ela não é dela, não está partindo dela, né? O segundo é da competência. As pessoas não se sentem competentes a praticar esportes, em sua maioria, né? É o que a gente estava falando, nós vivemos num país que o esporte não é acessível. Então a pessoa, muitas vezes, ela não teve contato, ela não sabe andar direito, tá? Quanto mais correr ou praticar um esporte. Então, a pessoa chama lá, vamos jogar um vôlei de praia no final de semana.
ela fala não muitas das vezes porque ela tem vergonha, porque ela vai tropeçar, ela vai cair de boca, ela não se sente competente a desenvolver algum tipo de esporte, né? Não estou falando em ser bom ou não, em ter capacidade de fazer o esporte, né? Então, hoje as pessoas, ela não vai na academia porque ela vai precisar do instrutor o tempo inteiro, porque ela não consegue encostar no equipamento, ela não consegue exercer aquele movimento. A aprendizagem motora dela é muito limitada, né? Então, o senso de competência tira a motivação dela pela prática. E o senso de pertencimento, que eu acho que é o mais valioso de todos, né? A pessoa não se sente pertencente ao meio, né? E isso tira também a motivação. O que é não se sentir pertencente ao meio? Sabe aquela educação física escolar ruinzinha, né? Movida no joga bola e se vira, né? Aí quem tem mais aptidão, né? Quem teve ali uma genética favorecida dos pais, quem conseguiu de certa forma brincar ainda em ambientes livres, teve algum tipo de acesso ao movimento, tem uma aprendizagem motora mais rica, ela consegue desenvolver melhor, né? E naquele se vira nos 30 ali do jogar a bola, né? Era o futebol para os meninos, o vôlei para as meninas, né? Aquela segregação absurda que acontece em muitos modelos de educação física escolar. Aqueles que têm aptidão se sobressaem e os demais não se sentem pertencentes àquele meio, né? Procura sentar no canto da quadra, procura se excluir, né? E qual é a ideia que passa para a criança ou para o jovem? Isso aqui não é para mim. Esporte não é para mim, né? Então, muitas das pessoas que se conectaram com tecnologia cedo e que hoje têm dificuldade em controlar níveis de sedentarismo, ou gente que se conectou com outro tipo de universo que não seja o do esporte, né? E tem dificuldade, mas porque a imagem que foi passada do esporte para a pessoa desde muito cedo, ela foi negativa, de que não era para ela. O esporte não era para ela, né? Então, esses 3 pontos, eles são os grandes responsáveis pela inatividade física na fase adulta e a dificuldade das pessoas em manterem uma rotina saudável, né? Então, a pessoa, ela começa e para o tempo todo, porque ela tá indo fazer por obrigação, né? Ela está indo fazer por uma promessa de final de ano, ela entra em janeiro, só que aí, como ela não tem trabalhado esses 3 fatores, ela abandona rápido, ela começa de novo, ela abandona rápido, aí fica num cenário que é pior do que ela só ficar só sedentária, né? Ela vive só um processo de adaptação o tempo todo, né? Então, dentro do esporte para toda a vida, quando a gente fala de esporte para toda a vida, a gente está falando já basicamente de adultos, ou jovens, 15 anos para cima e adulto, né? Em média, né? A gente está falando de pessoas que não tiveram essas 3 etapas no começo. Então, a gente precisa ter a consciência disso para desenvolver esporte com eles. A gente precisa retomar esses 3 fatores com essa pessoa. É como se a gente fosse viver um modelo de formação de uma forma diferente, né? Porque no modelo educacional, a criança está receptível a toda a informação, né? No modelo adulto, né? Que é o que a gente fala da andragogia, né? Que é o modelo de como ensinar adultos, né? A gente trabalha com a resiliência. A gente trabalha com a resiliência porque a pessoa já vem com os traumas. Ela já vem com todos os aspectos negativos de uma formação errada, né? E por isso ela é inativa. Então você precisa escutar essa pessoa, você precisa ouvir essa pessoa, você precisa se adaptar à realidade dessa pessoa, né? Eu falo que hoje um professor de educação física ele é muito mais psicólogo do que qualquer outra coisa, de maneira espontânea e natural, né? Porque nós estamos falando em mudar comportamento. E se você não identificar quais são os traumas dessa pessoa, você não muda o comportamento dela, entendeu? Pô, é competência? Não adianta você pedir para ela jogar um futevôlei, um nível de complexidade grande, esse é uma rampa de skate, né? Se o problema dela é competência, o mais simples possível. Você consegue sentar numa cadeira, consegue levantar, você consegue subir essa escada, né? Vamos começar por simples. Você é competente sim, você não precisa desenvolver isso. Vamos desenvolver algo mais fácil inicialmente, né? Como você tem cenários de pessoas que chegam completamente ansiosas, porque foram pessoas que só viram o esporte como alto nível, né? Abandonaram, quando não se tornaram atletas, abandonaram o esporte. Essa pessoa é carregada de traumas também, entendeu? Mas ela é extremamente competitiva, ela se motiva com a competição, mas ela não sabe lidar com a competição, né? E você tem que gerar um pouco desse estímulo no início para ela, proporcionar desafios que gerem essa competição, né? Para ela voltar a se apegar para o esporte, mas em paralelo trabalhar que ela não é um atleta mais de alto nível, que ela precisa lidar de maneira positiva com aquilo,
que ela não tem que brigar com o pessoal ao redor dela, num esporte coletivo, que ela não tem que se cobrar demais porque ela não atingiu o resultado esperado naquele dia, entendeu? Então, a grande diferença que a gente fala quando a gente está no modelo de formação e no modelo de adultos, né, para lidar com adultos, é essa. Você já pegou a pessoa com traumas, agora você vai trabalhar a reconstrução desses processos, né? Então aí é um pouco diferente, né? Então você tem que escutar essa pessoa, entender o universo dela e tentar reconstruir esses 3 valores que a teoria da autodeterminação traz pra gente. E o esporte, ele também é social. Eu fui nesse final de semana num aniversário, eu sou sócio de um clube, então a gente tem um meio social, e a gente foi comemorar o aniversário de uma associada, e a gente tava conversando e uma pessoa me revelou, falou, nossa, quando eu fui entrar no clube foi muito difícil pra mim, eu quase abandonei o clube. Eu vinha pro clube, eu vinha trazer o meu filho, e eu ficava, eu era aquela mãe de alambrado, ficava lá e ninguém falava comigo, porque o clube já tem os seus ambientes fechados, já tem as suas, entre aspas, panelinhas, e ninguém falava comigo. E aí eu tentei, ela falou, tentei de tudo, tentava de um jeito, tentava de outro, não conseguia. Aí eu chegava em casa, falava pro meu marido, não tô conseguindo falar com ninguém, não tô conseguindo fazer amizade, tô pensando em sair do clube. Ele, como não? Super fácil. Eu vou lá, pego minha raquete, o pessoal me chama pra jogar tênis, eu vou tranquilo. Ela vai porque você joga bem, então todo mundo te chama porque você joga bem. Então ele não via as dificuldades de fazer amizade, de ter essa convivência, porque ele fazia isso através do esporte. Então o esporte também é social e auxilia nesse processo. E depois da pandemia a gente percebeu a importância de a gente estar com pessoas, de conviver de maneira social. Mas a gente falou de ciência até agora, trouxe dados, trouxe tudo. E eu acho que o pessoal quer ouvir do outro lado é a prática. Como transformar toda essa teoria em prática? Então, mas na prática, o que os clubes, academias, professores podem fazer para criar um ambiente esportivo que favoreça essas necessidades e aumenta a adesão a longo prazo? Eu tenho trabalhado muito com a ideia do tornar, aí é uma estratégia até de gestão esportiva, né? Mas tornar o esporte acessível, fácil, né? Que a pessoa tenha, que ela consiga se inscrever rápido, que ela consiga participar das mais diferentes modalidades, ambientes distintos e em níveis compatíveis com o seu, sabe? Então, para que seja sempre um ambiente confortável, para que seja sempre um ambiente acolhedor para essas pessoas, né? Eu falo que isso é fundamental, né? A gente não pode ter barreira para a prática esportiva. Ela tem que ser acessível, ela tem que ser... E o social é uma grande ferramenta. O que você falou foi muito interessante. Tem até um exemplo prático legal que eu vivenciei uns anos atrás no Pinheiros. Tinha uma disputa de horário de uma turma de vôlei de excelência ali, de especialização já de 15, 16, 17 anos de idade, ali de meninos que estavam buscando um alto nível, né? Treinavam pesado até umas 7 horas da noite. E às 7 horas da noite entrava uma turma de vôlei master, né? Que já é a turma que faz o esporte pela qualidade de vida, né? O esporte participativo, né? E às vezes tinha jogo dessa categoria mais jovem e se estendia um pouco das 7 horas. E a turma do vôlei master ficava louca da vida, o pessoal, pô, que absurdo, é o nosso horário, é não sei o quê. E aí fizemos uma reunião com a representante do vôlei master, com a técnica da categoria de base, né? E a defesa da técnica em relação àquela discussão, mas pô, tudo bem, às vezes a gente atrasa um pouco o jogo, mas a turma do master aí, pra que eles precisam começar às 7 horas? Eles ficam meia hora só batendo papo aí, meu, nem tá treinando e nem tá não sei o quê. E eu falei, aí que tá o ponto. Para suas meninas que estão buscando um alto nível, 16, 17 anos, eu entendo perfeitamente que meia hora de bate-papo ali é uma perda de tempo absurda. Vocês precisam render, né? Vocês precisam render e fazer a coisa acontecer. Para a turma do Vôlei Master, essa meia hora de bate-papo talvez seja a parte mais importante do treinamento. É a parte que torna o ambiente mais acolhedor, mais confortável, mais agradável, né? Porque ainda mais no mundo de hoje, onde está todo mundo cada vez mais individualista, todo mundo cada vez mais cercado dentro do seu quadrado, o esporte é a forma de você se conectar com pessoas, né?
Então, imagine, a pessoa ficou em casa ali 2, 3 dias sem falar com ninguém o tempo inteiro, né? E aquele momento que ela vai para a prática, que ela vê as amigas, que ela bate papo, que ela troca ideia, que ela... Então, assim, esse momento ele é fundamental e importante, né? Então, são valores diferentes, são ideias diferentes de trabalho, né? Então, por isso que eu falo, hoje, que todo mundo, para responder a pergunta em definitivo, mas o que todo ambiente esportivo precisa fazer para a gente pensar em esporte a longo prazo é trabalhar ambiente. É trabalhar ambiente. E muitos programas esportivos ainda utilizam metodologias muito semelhantes para crianças, adolescentes e adultos. E durante esse episódio, a gente viu a diferença na característica da criança, do adolescente e do adulto. Quais são as principais diferenças metodológicas quando falamos em esporte para toda a vida? Sim, eu acabei antecipando um pouco isso É. anteriormente, quando eu falei um pouco da teoria da autodeterminação, né? Mas justamente, quando a gente fala de adulto, a gente fala em metodologia andragógica, né? A andragogia hoje é o conceito, a arte de ensinar adultos, né? Porque essa é a grande diferença, né? Você vai estar trabalhar com pessoas que já têm seus traumas, já têm suas verdades sobre muitos aspectos, sobre muitos assuntos. Então você precisa ser resiliente com esse tipo de situação para você conseguir desenvolver, né? E é um trabalho muito nobre, complexo, porque nem sempre você está dando uma aula individual, né? Você está dando uma aula em grupo, e pessoas com traumas diferentes e com necessidades diferentes, com objetivos diferentes, né? E que você precisa se atentar a tudo isso, né? Eu tenho um exemplo bacana, eu conversando com um técnico de natação master no Pinheiros, e eu falei, como é que você trabalha com esses atletas que são federados, mas que não vivem do esporte, né? Eles são federados no adulto, às vezes saem para competir, um master, mas eles têm a carreira deles, eles têm o mundo deles, né? Você cobra muito deles, você gera algum tipo de pressão? Ele falou assim, jamais. Eu trabalho sempre com a motivação. Eu trabalho sempre na ideia de fazer com que ele tenha vontade de estar ali de novo no dia seguinte, de manter a rotina dele de prática esportiva. E eu falei, esse cara entendeu muito bem o papel dele dentro do esporte participativo, né? A pessoa que ainda está competindo no Master é porque ela tem prazer pela competição. E tudo bem, é um perfil dela, né? Então, mas ela não vive daquilo. Se você gerar um tipo de situação que gere muita pressão, ela já tem na vida pessoal dela já. Ela tem na carreira, tem na família, tem o seu ambiente já está cercado por isso, né? Se o esporte também for representar isso, você provavelmente vai afastar essa pessoa, né, do esporte. Eu tive uma situação também num dos SESCs aqui de São Paulo, logo que eu cheguei em São Paulo, que eu vim do universo do basquete, eu joguei basquete durante minha juventude. E quando eu cheguei em São Paulo era uma maneira de me enturmar também, né? Era buscar o esporte, né? Como você falou, é um valor social muito legal. Era uma maneira de eu interagir com as pessoas daqui, conhecer as pessoas daqui. E aí me deram a dica dentro do clube lá, falaram assim, olha, tem um pessoal que joga basquete ali no Sesc. Eu falei, pô, que legal, vou lá ver se eu consigo bater uma bola com a turma lá, né? Cheguei, tava tendo um treinamento para adultos e eu fui lá conversar com o técnico. Ele falou assim, olha, assiste hoje, veja como é que é o treinamento. Se você achar que é interessante, eu te coloco na turma, na aula seguinte. Pô, eu já não gostei, porque para eu sair da minha rotina, para eu ir praticar um esporte, já não é fácil numa cidade como São Paulo, né? Eu estava me acostumando, vindo no interior, que a acessibilidade nos lugares era muito mais rápido, né? Já foi um desafio para mim ali, me locomover ali e tal, e já não ia fazer esporte aquele dia. Então já fiquei chateado, já foi uma primeira referência negativa. Sentei para assistir um pouco do treinamento. Os primeiros 15 minutos do técnico foram dedicados a dar uma dura em todo mundo, porque eles tinham feito um jogo amistoso uns dias antes e tinham ido mal. E 15 minutos dando dura em todo mundo, né? Eu fui embora, eu não assisti o resto do treino.
eu não estava ali para isso, entendeu? Eu queria simplesmente socializar, jogar um basquete, não estar preocupado com o resultado, né? E eu me deparei ali com um ambiente que não estava preparado para lidar com adultos, né? Não estava preparado, que não estava ciente do papel. Depois eu fiquei sabendo que o próprio Sesc reestruturou esse modelo por terceiros, né? E que bom, porque era importante, né? Faltou ali um pouco de consciência de qual é o papel nesse tipo de idade. Então essa é a grande diferença, né? De você lidar com o adulto e de você lidar com o jovem. Eu vou até passar uma experiência minha. Eu faço diversas palestras pelo Brasil. E uma época eu fui fazer palestras para empreendedores, falar da importância da atividade física no dia a dia do empreendedor, que tem uma vida corrida aí de trabalho. Aí eu falei todo o que a gente já fala, ansiedade, insônia, todos os benefícios do esporte. Aí um rapaz levantou a mão e falou: Renato, então eu acho que eu não me enquadro, não tá dando certo para mim. Eu faço natação, eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu não consigo dormir, eu tenho insônia. E você falou que a natação é bom para isso, mas para mim não tá funcionando. Então tem alguma coisa errada comigo. Aí eu perguntei para ele, só me responde uma pergunta. Quando tá finalizando o seu treino, você finaliza num revezamento, num tiro? O seu professor busca performance, sempre fazendo para você diminuir o tempo? Isso daí que é meu treino. Então isso não é um treino para você. O seu treino você tinha que terminar fazendo uma respiração, fazendo um alongamento, um relaxamento, uma flutuação, porque você está indo no horário do almoço, entre os seus períodos de trabalho, para relaxar. E não para ter mais carga de adrenalina na sua corrente sanguínea. É verdade. Então você tem que avisar o seu professor que o treino está errado para você, para o seu objetivo. E lá atrás as pessoas buscavam o esporte por rendimento. Só que hoje já tem estudo que 55% das pessoas procuram por saúde mental. E o técnico, o professor, ainda está entregando o objetivo de lá de trás. Ele não faz a simples pergunta: você está vindo na natação por quê? Qual é o seu objetivo? Se ele soubesse que o objetivo do aluno dele era relaxar e diminuir a ansiedade, com certeza ele não estaria trabalhando treino, performance, melhorando braçada, diminuindo o tempo. Então, às vezes, eu tenho um olhar pro aluno e não um olhar pro esporte. E aí, para a gente caminhar para o fim, Rafael, considerando a dimensão e representatividade do esporte Clube Pinheiros, você sabe o poder que vocês têm, a responsabilidade dessa instituição, dessa magnitude de produzir conhecimento, inovação e referência positiva, não só para o Brasil, mas para outros clubes esportivos, criando uma nação mais saudável? Nossa, com certeza. Eu acho que o projeto é fruto disso. A gente tem que ter essa consciência. Eu acho que todos que vêm atuar no Esporte Clube Pinheiros, e você já esteve lá e com certeza também tinha essa consciência, o clube, o Pinheiros, ele se tornou, como eu falei anteriormente, quase 50% do quadro olímpico era formado por atletas que eram administrados pelo Esporte Clube Pinheiros, né? Então, olha a representatividade, né, que o Pinheiros representa para o nosso país. Então, isso é fruto de um trabalho muito bem feito de anos atrás, dentro do Pinheiros, de crescimento do esporte ali dentro, né? De investimento consciente. E eu falo muito isso hoje lá no clube. O clube se tornou uma grandeza que todo mundo que atua ali precisa ter consciência dessa grandeza e dessa responsabilidade. Porque a gente recebe clubes do país todo o tempo inteiro, seja por ligações, por e-mails, por visitas. Falo com a consciência de que eu trabalhei em 2 clubes antes do Pinheiros e eu busquei o Pinheiros em diversos momentos como referência para o que eu estava desenvolvendo, né? Então a gente busca na ponta, sempre formado por grandes profissionais, por grandes pesquisadores e entendedores do esporte nacional. Então, hoje o clube ele precisa ter a consciência da responsabilidade que ele assumiu durante a sociedade. Então, o clube quis ser grande em algum momento, conseguiu ser grande e agora precisa assumir a responsabilidade da sua grandeza, né? Então, a filosofia integrada ela vem com um papel fundamental de trazer o que a ciência e a prática têm de melhor, para que a gente possa transmitir também para outras organizações, outras instituições. Então, se o modelo ideal a longo prazo, por exemplo, contra a especialização precoce, quem é que tem que dar o primeiro passo? Quem é o primeiro que tem que se abdicar de um resultado de alto nível aos 9 anos de idade, por exemplo, né? Se não o Pinheiros, entendeu? Então, a hora que o Pinheiros dá o primeiro passo, é mais fácil para todo mundo dar o segundo passo.
entendeu? Então, a gente fala muito isso lá dentro do clube com os técnicos, com os professores, com os gestores, com os dirigentes, voluntários, remunerados. É fundamental. A gente precisa ter consciência da responsabilidade social que a gente atingiu. Então, não é mais trabalhar só para dentro do Pinheiros, é trabalhar para fora do Pinheiros. Muito bem. E para quem é de outro clube, para quem é esportista, família, quer saber mais sobre esse projeto? Como te acha? Como que acha o Esporte Clube Pinheiros? Pô, me deixo à disposição. Inclusive, eu deixo um e-mail de contato. Aí, eu sou muito disponível para isso. Eu sou muito favorável, inclusive, a isso. Tem estimulado até o clube a criar um modelo de visitação, um modelo de integração, porque por mais que nós temos muitos profissionais e naturalmente a gente acaba gerando uma riqueza maior pelo volume até de pessoas envolvidas, né? Essas integrações trazem muito conhecimento para a gente, trazem muito, porque não podemos descartar que é uma realidade dentro de um ambiente, né? Então, estamos falando de um clube multidesportivo no coração de São Paulo, com uma realidade, com uma cultura e com uma história, né? Quando a gente recebe outras organizações, a gente aprende demais com eles. Aprende demais, porque eles trazem outras realidades para a gente, né? Então, por exemplo, a filosofia integrada é um projeto que ela funciona muito bem nesse modelo. Não estou dizendo longo prazo, porque longo prazo é um conceito de desenvolvimento, né? Um sistema de desenvolvimento esportivo que o mundo deve absorver, né? Mas muitas das estratégias adotadas pela filosofia integrada, inclusive a divisão por áreas, ela serve muito bem para o cenário do Esporte Clube Pinheiros. Não quer dizer que vai servir para a Hípica de Campinas, não quer dizer que vai servir assim para o nosso clube de Limeira ou para clubes do interior, né? Cada um tem uma realidade e essa diversificação cultural ela é muito rica, né? Então, a gente tem e-mails disponíveis no próprio site do clube. Eu vou deixar o meu, inclusive pessoal, corporativo da empresa, para que sim, entre em contato e a gente troque essas figurinhas, com certeza. Queria agradecer demais a sua presença, Rafael. Agradecer também aos nossos parceiros, a Flot, materiais de natação, mais de 400 materiais no catálogo, tudo com ISO 9001, tudo testado para chegar com material de melhor qualidade para você. Plataforma Educar, se você quiser levar os nossos profissionais, mais de 100 envolvidos, para capacitar a sua equipe de trabalho, só entrar em contato comigo. O aplicativo da Swintrack, então tem o seu próprio aplicativo com seu logo, com seu nome. Se você tem as suas avaliações, sua metodologia, você consegue introduzir dentro desse aplicativo e falar que esse aplicativo é seu. Sobrasa, seja voluntário Sobrasa, acesse o site sobrasa.org, preencha um cadastro e receba um kit gratuito na sua casa. E a Raiz, uma nova metodologia do mercado trabalhando gamificação dentro da piscina. O The Office Studio, venha conhecer, venha fazer uma entrevista com o seu canal de podcast. Eu tenho um desconto exclusivo para você, me chama no particular que eu vou te entregar uma coisa especial. Então, Rafael, talvez a grande provocação dessa temporada seja justamente essa. Durante muito tempo nos perguntamos quantos atletas olímpicos conseguimos formar. Talvez a pergunta do futuro seja quantas pessoas conseguimos fazer permanecer apaixonadas pelo movimento ao longo de toda a vida. E se conseguirmos responder essa pergunta, talvez não estejamos apenas mudando clubes, modalidades ou metodologias. Talvez estejamos ajudando a construir uma sociedade mais ativa, mais saudável e mais feliz. E essa talvez seja o maior pódio que o esporte pode alcançar. E o Esporte Clube Pinheiros está dando o primeiro passo para que outros clubes, outras academias e outros profissionais consigam fazer igual. Então, muito obrigado pelo seu tempo, pelo legado que você está deixando no esporte. Muito obrigado. Eu que agradeço, Renato. Foi uma honra estar aqui com vocês. Então, se você gostou dessa entrevista, compartilha com alguém, segue o nosso canal, ativa a notificação. E muito obrigado mesmo e até a próxima entrevista. Obrigadão. O povo já tá embaixo já.